Salve, salve, meus amigos! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo do Coração. Esse podcast feito de médicos para médicos e de médicos para nossos queridos pacientes. Aproveitando aqui para agradecer mais uma vez o apoio incondicional do Amaral Costa, Medicina Diagnóstica, 70 anos cuidando com excelência da sua saúde, e a Clínica SOS Consulta, saúde acessível para todos. Hoje temos a honra de receber aqui o Dr. Tiago Pereira. O Dr. Tiago é médico e também consultor em finanças. Tiago, muito bem-vindo. Fala um pouquinho se apresente, fale um pouquinho de você, como é que foi a sua história. Muito obrigado, doutor Rodrigo, por esse convite. Te aceitou aqui prontamente, realmente é uma honra bater esse papo aqui com você. Então, assim, eu me chamo Tiago Pereira, sou médico, formado pela Universidade Federal do Pará em 2012, fiz residência em clínica médica e depois da residência comecei a atuar como plantonista em terapia intensiva. E desde a época da faculdade já via ali alguns colegas médicos que inicialmente eram professores, que tinham ali, ficavam trabalhando cada vez mais, 60, 70 anos. E eu comecei a questionar por que os colegas estavam ali obrigatoriamente trabalhando, virando plantão, enfermaria, plantão para um lado e para o outro, consultório. Então a gente começou a se questionar sobre isso. Mas aí formamos, cometemos alguns erros, que depois a gente vai comentar daqui a pouquinho. E aí até que em 2016, então, a gente começou a ver que isso estava se tornando realmente uma rotina, a gente começou a conhecer vários colegas médicos nessa situação. Em 2016, então, a gente começou a fazer aquela pesquisa básica ali no Google, lembro benzinho. Como receber dinheiro, como ganhar dinheiro sem trabalhar, como ganhar dinheiro dormindo, exatamente. E aí, na época lá, então, o primeiro item que apareceu lá no site foi um site sobre fundos imobiliários, que é um dos tipos de investimento que realmente são bastante interessantes para quem quer receber renda passiva. E aí, desde que eu comecei a estudar, eu também comecei a estudar um pouquinho sobre Tesouro Direto na época, mas aí tinha acabado logo depois da formatura casei, e aí logo também tive filhos, depois Fiz dívida. dívida e tudo. E aí comecei a estudar, cheguei a fazer algumas pequenas aplicações em 2016, mas em 2019, de fato, então, comecei a melhorar, comecei a estudar um pouco mais e comecei a colocar em prática. E aí, desde então, criei um Instagram para começar a mostrar o que estava fazendo. E daí começou a aparecer colegas ali interessados. E em 2022, então, a gente resolveu tirar a certificação do mercado financeiro como especialista em finanças para poder tornar o negócio mais oficial, o negócio realmente para fazer com que a gente pudesse mostrar o nosso serviço de maneira mais assim, legalizada também perante as instituições, CVM, tudo que regula o mercado financeiro. E em 2023, a gente, então, passou então exclusivamente a falar basicamente com o médico, mesmo inicialmente falar com todo mundo, depois começamos a falar especificamente com médicos. E em 2023 também a gente resolveu então tiramos a certificação financeira em 2022 e início de 2024 a gente entrou numa mentoria de marketing, de vendas na internet, tudo. E aí dentro dessa mentoria a gente foi apresentado uma ideia de escrever um livro para poder falar com o médico, falar sobre essa parte de finanças. Aí a ideia do livro, sinceramente, nunca pensei em escrever o livro, mas aí nessa mentoria começou a mostrar que poderia escrever o livro de uma forma diferente, não aquele livro técnico, cheio de informações, tudo. Então a gente optou, acabamos escrevendo e até que em junho do ano passado a gente lançou então o nosso livro, que aí hoje já estamos aí com 1.500 cópias vendidas. Pô, que legal, que é um manual prático de finanças e investimentos para médicos, então é bem nichado. Exatamente, então a gente quis falar exatamente com os colegas médicos e trouxe aí uma leitura rápida, uma leitura fácil, como se fosse uma conversa, já teve vários feedbacks sobre isso. Tem gente que conseguiu ler em 2, 3 horas, porque a gente fez estrategicamente mesmo para que a pessoa consiga ler rapidamente. E seja bem prático. Exatamente, como o próprio nome diz, né? E aí, então, a gente vem ajudando desde então aí os colegas médicos fazendo atendimentos individuais, consultorias, programas de acompanhamento, para a gente ajudar então os colegas médicos aí com as finanças e com os investimentos. Mas me diz uma coisa, você deixou de ser médico, virou só consultor financeiro ou ainda está na medicina? Ainda é a tua cachaça a medicina? Exatamente. Por enquanto ainda estamos sim na medicina, a gente atua como plantonista em terapia intensiva, então a gente gosta bastante. Já reduzimos um pouco a nossa jornada de trabalho, a gente trabalhava em 4 hospitais, já reduzimos para 13, então aos poucos a nossa tendência é ir realmente fazendo essa redução gradual, conforme a gente for cada vez mais ajudando. E agora, mês que vem, tá vindo mais uma herdeira aí. Então, segunda filha. Temos já uma nossa filha Alice com 9 anos, e agora vai estar vindo aí a segunda.
Daqui a um mês. Tem esse equilíbrio. Então, exatamente. Então, inclusive, na primeira filha, na época, estavam virando plantão para um lado e para o outro, vários hospitais. Então, a gente teve pouco contato ali. E aí, realmente é algo que é uma dor que a gente tem e que vários colegas têm, de não ter tempo para a família. Então, foi mais um motivo também que fez a gente ir reduzindo essa nossa jornada de trabalho. E graças também aí ao nosso trabalho esse trabalho de consultoria, de acompanhamento, a gente vem conseguindo ter essa possibilidade de diminuir essa carga horária de trabalho e tá podendo ficar mais com a família, que é bem interessante. E aí, pelo que eu entendi, obviamente, quando você começou a falar mais sobre isso, antes mesmo de falar sobre isso, você já percebia essa dinâmica, né, dos seus colegas médicos e outros até colegas que haviam sido teus professores e tal, que estavam mais ou menos na mesma toada, ou seja, aquela eterna roda dos ratos, né, que o caboclo não consegue sair daquilo ali. E como você enxerga hoje essa questão da educação financeira? Óbvio, deveria ser de senso comum, né? Todos deveriam, talvez devesse vir na escola, até na faculdade. Mas especificamente para os médicos, quais os principais erros que você percebe nessas conversas, de percepção e das conversas com os seus mentorados, com os seus clientes aí que lhe procuram? Quais são os principais erros? Então, a gente divide assim basicamente em etapas. Tem os erros dos colegas médicos recém-formados, que são assim erros bem graves, que vão fazer com que ele perca dinheiro por bastante tempo, que são os básicos, que inclusive a gente cometeu esses erros, que foi ali, casou, comprou logo uma casa. E compra uma casa com uma dívida enorme, com financiamento, com taxas muitas vezes... Há 30 anos. Há 30 anos, exatamente. E aí esse é um erro básico. Então a gente até tem inclusive um capítulo no nosso livro que é quem casa quer casa. Será mesmo? A gente coloca que na verdade não é, deveria sim. Então se você acabou de se formar, você não sabe para onde você vai, onde você vai fazer residência, onde você vai morar de fato, quantos filhos você vai ter, se vai casar, se não vai. Então a recomendação básica é, para não cometer esse erro, acabou de se formar, aluga. Ou, se você mora com os pais, tudo bem, fica ali com os pais e enfim, não vai casar, tudo. Mas se você já pretende ter família, mora de aluguel. Não sabe onde você vai ficar, você consegue se mobilizar de maneira bem tranquila. Você não sabe exatamente pode se mudar de estado, de cidade. Ou seja, não joga essa âncora. Exatamente, porque você vai ter eu vou alugar, mas... Não, você vai ter gasto, você vai perder bastante dinheiro. Ou então assim, eu vou comprar agora, depois eu vendo. Você vai perder dinheiro, porque tem TBI, tem cartório, tem várias taxas, corretor. Então esse é um erro que a gente cometeu. E aí, na época, não tinham condições, então a gente acabou comprando um apartamento num local longe, afastado do centro. E aí, minha filha nasceu, a escola era para o centro, eu trabalhava no centro, eu tinha que ficar indo e voltando, vários quilômetros, era trânsito horrível. Outro tipo de custo exatamente. e dificuldade. Então, isso vai gerando uma bola de neve, além do próprio custo ali do financiamento, tem esses custos ali indiretos que você não tem como medir, né? Qual é o custo do seu estresse de estar naquele trânsito e tudo, então realmente é bem complicado. E o outro erro também que principalmente os recém-formados cometem é o carro. É aquele carro também do ano, é aquele carro de 150, 200, 300 mil, que eu também tenho um capítulo no livro que a gente fala, que a gente cita, o nome do capítulo, inclusive, é Pare de Pagar IPTU pelo seu carro, que é justamente o fato de que a gente chega nos hospitais, tem um hospital que a gente trabalha, que é o Hospital Escola, a gente chega lá, a residência, tá lá os carrões lá, BMW, Porsche, a gente vai ver do R1, geralmente do R1 do residente que deixa ali, ou seja, o carro tá parado ali, ele gastou uma fortuna, tá pagando taxas absurdas e taxa de financiamento de carro, a gente sabe que é muito caro, e ele paga ali então para deixar o carro estacionado a maioria das vezes. Estacionado a maior parte do dia. Exatamente, é por isso que a gente fala que é o pagar IPTU pelo carro, exato, porque fica parado ali que tá alugando ali o espaço no terreno ali do hospital. Então, realmente, esses são os principais erros, e esses erros realmente geram transtornos bem importantes em relação às finanças. Sem contar que hoje a gente tem aí, a gente vai ter agora a 4ª faculdade privada, né, de medicina, então ainda tem a dívida estudantil muitas vezes. Isso tem chegado também pra gente. Esses colegas já contraem aí, na largada tu já sai com 600, 700 mil de dívida para pagar. Eu não sei qual é o tempo. Se considera, não, tem gente que consegue até 30 anos, consegue no financiamento de mais longo prazo. A taxa assim até que não é tão absurda, realmente é uma das menores taxas que tem no mercado. Inclusive a gente tem até dois mentorados nossos que tem, então com um financiamento desse. A gente foi fazer a análise ali para ver se fazia sentido quitar, mas a gente viu que a taxa é bem baixinha comparada à taxa Selic, hoje em dia realmente é uma taxa bem baixa, então dá para manter. Mas é uma dívida, querendo ou não é uma dívida. Por outro lado, também tinha atendeu um colega de outro estado que estava com uma dívida de 400 mil reais da época da faculdade, já tinha 10 anos de formado, mas ainda estava com essa dívida de 400 mil e para piorar a situação, pedi dinheiro emprestado para o pai pediu dinheiro emprestado para um amigo agiota,
E assim, ele foi levando. Então Uma ele bola chegou de com a neve. gente desesperado, porque tinha agora, isso foi ano passado, em outubro ele tinha que pagar 150 mil dessa dívida, então ele tinha feito já um empréstimo no banco, e aí quando fosse agora, em março desse ano, ele tem que dar o resto os outros 200 e pouco. Então a gente conseguiu ali, fez os ajustes nas finanças dele, conseguimos montar uma estratégia para ele poder, então, enfim, quitou tudo de uma vez e ficou com uma outra dívida menor, com uma taxa menor para poder resolver a situação dele. Então, realmente, apesar de ser uma dívida baixa, mas pode gerar consequências bem, bem importantes. E é tal coisa, muitas vezes as pessoas, os colegas mesmo se enganam, né? Não é cortando o cafezinho que tu vais te resolver, é realmente focando, entendendo, entendendo como tu falaste, né? Esse fluxo financeiro Exatamente. que você tem, né? Porque muitas vezes, e eu lembro disso, eu passei por isso, também tive experiências semelhantes a isso, no sentido de, pô, eu preciso fazer tal coisa, preciso de uma viagem, eu preciso de tantos É plantões, só mais um plantão. só mede em plantão, né? Preciso de dar tantos plantões por mês até lá, que aí eu consigo comprar aquilo outro, aí você mede em plantão. Exatamente. Só que assim, são 60 plantões no máximo em um mês que você pode dar, né? E isso considerando que você não vai na sua casa Exatamente. nesse A gente período. teve colega, né? Então, Porque, não, só vou em casa quarta-noite. Tem colega que dizia assim. é um preço absurdo a se pagar. E tu pode até, enquanto você é bastante novo, pode aguentar Mas essa conta vai chegar. essa conta chega, esse boleto chega. Se não for no sentido de saúde, que também vai chegar, mas no sentido familiar, né? Sim. De você, como você falou, né? dúvida. Não teve esse acompanhamento próximo com a sua filha, que hoje tem 9 anos, muito por conta dessa rotina. A sua esposa é médica? Não, não. Não é médica. Porque às vezes ainda tem isso. É um casal de médicos. Aí deixa com babá. Vai porque um para um criança- lado, outro para o outro, e essa rotina é enlouquecida de E aí plantões isso e gera trabalho. consequências na filha também. Não tenha dúvida. Então, realmente é algo. Então, esses seriam os principais erros dos recém-formados. Isso. E enxergando um pouco mais à frente, colegas que já estão mais maduros, digamos assim. Continuam os mesmos erros? Tem esses erros também, porque na verdade, ó, em vez de comprar um apartamento, já querem comprar uma casa, uma mansão ali de 5 milhões, de 4 milhões, porque acham que vão ter condições de pagar, e medem também em plantões, enfim. Aí já estão ali na casa dos seus 40 anos, 30, 40, às vezes 50 anos, e compram ali aqueles apartamentos gigantes ou casas em condomínios fechados, enfim. Então também cometem esse erro. Aí o carro também querem comprar carros maiores, enfim, carros mais tecnológicos, também acabam gastando também. Só que aí, para esse nível de colega que já está um pouco mais avançado, já comete outros erros que também são extremamente graves, que é simplesmente ignorar ali as finanças, deixar na mão de gerentes, deixar na mão de assessores, e aí simplesmente deixam, não vou me preocupar com isso, não teria tempo para isso, estou fazendo especialização, estou fazendo residência, está se tornando ultra especialista na ponta do dedo ali, enfim, então vai deixando dinheiro na mão de gerente, de assessores, ou então às vezes deixa só, não, estou deixando na poupança, estou investindo, estou deixando na poupança, ele acha que está ganhando dinheiro, e a gente sabe que, especificamente no caso da poupança, cerca de 20 a 30% de perda de rentabilidade mês após mês, só de deixar na poupança. Mas aí, e acabam deixando então também ou na poupança, ou deixam na mão de gerentes, assessores. Infelizmente, claro, a gente sabe que tem colegas que trabalham de forma honesta, mas infelizmente muitos deles trabalham em forma de comissão. Então eles recebem comissão pelas indicações que eles fazem. E infelizmente é algo que Ou seja, não é isento de não é viés. isento de exatamente. Vai ter viés, porque... Cheio de conflito de interesse, porque eles acabam colocando ali o dinheiro dos colegas em investimentos que não fazem tanto sentido para o colega, não fazem uma análise, não entendem a realidade dos colegas médicos e simplesmente vão colocando ali em estratégias genéricas de investimento que teoricamente serviram para todo mundo, só que não necessariamente serve para o colega, para os colegas médicos. Porque, na verdade, você precisaria fazer uma anamnese, exata, uma anamnese financeira, exatamente. entender a situação daquele cidadão hoje e entender onde ele quer chegar. Exatamente. Né? E aí uma coisa que eu enxergo hoje, eu vejo e eu lido muito com jovens médicos, com residentes no nosso dia a dia, é exatamente essa visão de longo prazo, essa visão de horizonte. Muitas vezes eu pergunto, cara, onde é que tu queres estar daqui a 10 anos? Aí acha que é muito tempo, acha que não sabe. pensa, não faz a mínima Ele ideia. não tem essa noção. Então, é igual o GPS, né? Se você não sabe onde você quer chegar, você não consegue traçar a rota. Não adianta tu pedir para o Google, para Siri, para Alexa, para quem você quiser. Quer chegar, Se você não souber onde você quer chegar, infelizmente, não vai dar para traçar uma rota. E aí fica difícil até para um consultor, né, que trabalhe de forma... Pô, eu quero ajudar esse cara a chegar lá. Mas se ele não sabe onde ele quer chegar, né? E é outra coisa que eu costumo ver, né?
Dizem que o boi só engorda aos olhos do dono. Exatamente. É a mesma coisa com as finanças, não é isso? Se você não estiver olhando, Se você você precisa olhar todo dia. Sim, A gente não tem até tempo um erro para na isso. verdade, cometer. Isso é até um erro, inclusive muitos colegas cometem. Às vezes eu estou ali no plantão e o colega está ali olhando a carteira de investimento, tentando piorar, fazer day trade, acho que vai fazer no plantão ali ou no consultório, deixa eu fazer uma compra e uma venda que acho que eu vou ganhar dinheiro com isso. Não vai cometer, vai errar e vai perder bastante dinheiro com isso. Mas eu diria que pelo menos uma vez no mês, Sim. tentar fazer ver o quanto entrou, quanto saiu, qual foi o bottom line lá, a última linha, quanto sobrou, quanto teve de rentabilidade no mês, para poder, né, estabelecer, olha, pô, a economia está mudando, você precisa entender um pouquinho de macroeconomia, talvez um pouquinho de microeconomia, pelo menos o básico, né? Para você entender quais são os rumos, né? Então, nós estamos vivendo agora uma época de elevação da Selic novamente, diferentemente de um cenário que vivíamos há tempos atrás, e em que corre todo mundo para renda fixa de novo, né? Todo mundo quer garantir o seu ali, no seu Tesouro IPCA, né? Nos pré-fixados, que eu tenho uns receios dos pré-fixados, mas alguma coisa, se você diversificar bem, souber ajustar a sua cesta, você vai ganhar de todos os lados, né? Então, eu até comentei recentemente, eu tive acesso a algumas opções de investimento, 14, 15, 16, até de 18% ao ano pré-fixado, óbvio. Isso num horizonte de tempo um pouquinho mais longo, então você não pode precisar daquele dinheiro. Então, até isso você tem que saber. Então, de que forma você orientaria esse jovem médico? Ele quer começar a fazer a sua reserva. Então, Por onde começar? O primeiro passo é saber quanto ganha e quanto gasta, porque também a gente já atendeu vários colegas que simplesmente não sabiam. Aí quando a gente marca um atendimento individual, aí antes do atendimento a gente pede para preencher um formulário com as informações, aí a pessoa vai começar a fazer isso. Eu digo, agora que eu estou vendo quanto eu estou ganhando, aí na hora do atendimento a gente vai, mesmo assim não aparece, nem lembrava que eu ganhava tal coisa, que eu pagava tal coisa, então a gente vai fazendo. Então ele já tem esse erro também muito comum, não sabe nem quanto ganha e quanto gasta. E outra coisa que a gente estava até comentando também aqui agora há pouco, é a questão da hora trabalhada, né? Que o colega realmente não faz a mínima ideia de quanto é a hora e acha que nem precisa saber disso. E isso é fundamental. Às vezes o colega aceita trabalhos ali e esquece de fazer a conta por hora. Vou ali para o interior, ganhar mais no interior, mas só que ele esquece de levar em consideração o deslocamento, o transporte, combustível, tudo. E o risco também do próprio transporte. Quantos e quantos Acidentes. casos a gente não escuta de colegas que sofreram acidente no Saíram de estado, plantão, emendando um plantão no outro, vindo do interior, e aí não sofreram perdem acidente. a vida. Exatamente. Acontece, de vez em quando a gente ouve. Então, realmente, isso é um erro muito comum, não saber, não fazer essa conta. E aí, até para poder dar o próximo passo, que é montar essa reserva financeira, que seria o primeiro passo básico, só que antes desse tem que saber a receita de despesa, porque a gente monta a reserva financeira de acordo, basicamente, com a despesa. Então, se a pessoa não sabe quanto ela gasta, a gente não vai ter como dar o próximo passo, que é montar essa reserva. Então, a gente sempre tem aquela ideia, aquela teoria de ter pelo menos 6 meses dos seus gastos fixos, que é uma ideia básica. Reservas de emergência. Reserva de emergência, exatamente. Mas isso aí, esses 6 meses, é a teoria, a gente precisa ver caso a caso, isso seria de forma genérica, mas precisa analisar cada caso a caso, porque tem colega que precisa, de repente, 12 meses. Tem colega que está um pouco mais estável, de repente com as finanças mais tranquilas, é concursado, tem ali no CLT, um salário mais ou menos garantido, talvez só 3 meses seja suficiente. Mas para a maioria, no mínimo 6 meses é o ideal. Mas tem casos, a gente já atendeu casos de colega que precisava até de 18 meses, porque tinha um tipo de trabalho que era completamente irregular, senão a qualquer momento podia ser demitido. Receitas muito... Exatamente. Então, aquele colega, por exemplo, que era 100% PJ, a gente teve até o Cátia até cita no livro um caso de um colega que foi acometido pela tuberculose e ficou 6 meses sem trabalhar. 70% da receita dele vinha de PJ, pessoa jurídica. Se ele não trabalhasse, ele não ia receber. E foi o que aconteceu, infelizmente. Ele não tinha aqueles... Não tinha reserva seguro, e também não tinha seguro. Provavelmente não tinha seguro também. Ainda tem esse detalhe, que é um ponto importante. Seguro de vida, seguro de incapacidade, seguro para proteção de renda também é fundamental. Isso também é algo que precisa ser feito. Aí o colega às vezes pensa, não, eu sou muito novo, não preciso de seguro. Não, pelo contrário, é que você precisa. Porque quanto mais jovem, você não tem patrimônio ainda. E se você tiver dependente, mais ainda. Então você precisa ter essa proteção, porque o seguro não é só seguro de morte, não existe um erro de que achar que só quando morrer, não. Mas tem o seguro de vida, tem o seguro de incapacidade temporária, tem a proteção da sua renda, tem um seguro para invalidez parcial, invalidez permanente. Se você tiver dependente, mais ainda, você precisa deixar ali para sua família, até porque, por exemplo, mesmo que você já tenha um patrimônio, também você ainda precisa do seguro, porque a sua família, caso você morra, por exemplo, infelizmente, a sua família vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar taxa de conversão de bens. Nós já tivemos 2 episódios aqui sobre essas questões com o Dr. Márcio Queiroz, que é um advogado especialista nessa parte de planejamento e tudo. E é bem interessante.
Se vocês quiserem aí voltar e assistir, já fala sobre isso também, já é um gancho a respeito desse mesmo assunto, porque é a situação de você ser previdente, né? Não só ter a sua reserva de emergência, mas também entender que na sua falta, a sua família fica com Uma dívida pode ficar com um uma dívida. ônus considerável a depender do que você tinha. Então, coisas simples às vezes, nos seus financiamentos, optar por ter aquele seguro em caso de morte para quitar o financiamento, Exatamente. né? Obviamente, Mas nos financiamentos de imóveis, normalmente já tem. é uma taxa barata, às vezes 10, 20 reais a Não mais na custa parcela. muito caro. Exatamente. Nos seguros de carro ele é opcional, mas normalmente, por exemplo, eu procuro fazer quando entro em algum financiamento de automóvel, que eu já fiz isso algumas vezes, eu procuro fazer isso porque para não deixar aquela dívida para a família, né? Então, você faleceu, a dívida está quitada, tem um segurozinho lá, mas é um custo a mais. Porque é uma das coisas que a gente mais escuta quando a gente começa a conversar. Eu não sou consultor nem assessor financeiro, mas gosto muito do assunto. Então, volta e meia, a gente está conversando com colegas a respeito disso, trocando ideias. A gente até brinca, né? Que eu faço parte de cateterismo, então a gente tem os anestesistas, né? A gente brinca que os anestesistas são os investidores da medicina, né? Que eles ficam lá ali atrás cuidando do paciente, mas eles estão no celular, eles só vendo como é que tá a louça, como é que tá. Eles são os caras que mais têm tempo para estar. A gente brinca sobre isso. Não necessariamente, que eu já vi anestesistas bem enrolados do ponto de vista financeiro. E aí, meu amigo, você deu esse primeiro passo, né? Entendeu a situação financeira daquele nosso colega, e aí começamos aí, então, pela reserva de emergência, como você falou. E aí, qual seria o segundo passo? Então, aí, fechada essa reserva de emergência, a gente precisa analisar os objetivos de cada um também. Tem objetivo, tem colega, por exemplo, recém-formada, vai fazer a residência. Então, não é o momento de pensar em uma carteira de investimentos ainda completa. Então, o foco dele maior ali é, de repente, montar uma reserva um pouquinho maior, porque a gente sabe que na residência vai cair ali a renda dele, e se ele tiver já com uma despesa alta, já vai começar a ter problema na largada, então ele precisa ter, de repente, uma reserva maior para poder passar por aqui. Principalmente o R1, geralmente o R1 ele é mais complicado, tudo, então realmente, às vezes, dependendo da especialidade, não consegue fazer plantão fora, nada disso. Então ele já vai passar por aquele momento de instabilidade, então ele precisa ter uma reserva maior. Agora, para aquele que já tem mais tempo de formato, já passou pela residência, então já está basicamente focado no trabalho, o segundo passo é começar a montar, então, de acordo com esses objetivos. Então, tem aquele objetivo de curto prazo, vou fazer uma viagem internacional daqui a 2 anos, então tem investimentos específicos para esses objetivos. Quero trocar de carro daqui a 3, 4 anos, investimento para cada objetivo. Estou morando num apartamento pequeno, comecei a ter 2, 3 filhos, quero morar numa casa, comprar uma casa maior. Daqui a 10 anos, imagino comprar uma casa. Então, tem também investimentos específicos para cada realidade. Por isso que a gente fala que não existe uma estratégia que vai servir para todo mundo. Cada um está no seu momento de vida, cada um tem a sua necessidade. Não existe receita. Não existe, exatamente. Então, realmente, cada um tem um momento, e por isso que a gente trabalha de forma totalmente individual, totalmente personalizado, porque a gente vai montando uma estratégia de acordo com a necessidade do colega. Então, tem colega que já chega, já estou com 40, 50 anos, já quero me parar de trabalhar totalmente daqui a 10 anos. A gente vai ver se vai dar. A gente vai fazer as contas, vai fazer análise, ver se o que ele ganha, o que ele gasta, o que dá para fazer de ajuste para poder montar uma estratégia que faça sentido ele receber aquele padrão, aquela renda no futuro. Então, se a gente chega à conclusão que não, olha, não vai dar para parar totalmente, mas você consegue ali ter uma renda interessante para complementar ali o seu salário que você já tem, aposentadoria, enfim. Então, a gente vai fazendo essa análise. Então, o primeiro passo é ter esse controle das finanças, controlar as finanças, saber quanto gasta, quanto ganha, montar a reserva financeira e aí passa então para a parte da carteira de investimentos propriamente dita, essa montagem da carteira, só que como eu falei, de acordo com os objetivos. Então, o objetivo de curto prazo, investimentos específicos ali de 1, 2 anos, o objetivo de médio prazo que a gente faz geralmente até 5 anos, investimentos para aquele objetivo, e longo prazo seria basicamente ali para aposentadoria ou pelo menos para diminuir bastante. A gente sabe que o colega mediamente não para de trabalhar totalmente, acaba se ficando ainda como médico, mas se por acaso ele quiser realmente parar totalmente, dá para fazer também, montar estratégias específicas para aquela situação. Mas sempre de maneira diversificada, nunca, jamais deixar tudo num só investimento. E aí entra um erro também muito comum dos colegas, vou deixar tudo na Previdência, vou fazer uma Previdência privada e aí acho que vai resolver a vida dele. E aí, infelizmente, a gente sabe também que isso não necessariamente vai acontecer, principalmente aquelas previdências dos famosos bancões, que infelizmente, historicamente, os estudos já mostram que o retorno é muito ruim, tem retornos muito baixos, quando vai ali no máximo, quando muito ganhou ali da poupança, aí geralmente perde para a inflação, quando vai ver lá o patrimônio foi perdendo valor ao longo do tempo, e quando ele acha que vai ter um patrimônio suficiente, quando ele chega lá, quando ele vai conversar, tomar o cafezinho com o gerente, que a gente até cita no livro também,
a gente vê, ele percebe que realmente, infelizmente, toda aquela vida dele ali, quando ele acha que vai ter aquela renda, ele chega no final da vida e vê que não consegue eu até acumular. costumo te dizer como eu enxergo isso aí, né? Tenho previdência privada? Sim, Tenho. não, faz parte. A diversificação tá aí também, né? Uma das minhas previdências, inclusive meu pai começou, quando eu completei 15 anos, ele teve essa visão de longo prazo e começou uma previdência privada para cada um dos filhos ao completar 15 anos, né? Nós somos 3 lá em casa. E, obviamente, o valor que ele depositava era bem baixo, ele fazia mais por uma questão de ir agregando uma reserva, mas fez em bancão, né? Quando eu tive acesso a essa previdência e consegui realmente tirar estava atrelado ao CPF dele, atrelei ao meu CPF. Tinha meu CPF, mas ficava vinculado ao dele. Consegui eliminar, deixar isoladamente no meu CPF e comecei a tomar conta disso aí. Então a gente começou a perceber uma série de situações. Naquela época, vou te dizer, 2007, 2008, por aí. Não, a Previdência tinha taxa de carregamento, era 3%, tinha taxa de saída de 3%, tinha uma taxa administrativa de 2%, ou seja, comia todo e qualquer rendimento possível. Aí você foi ver, o rendimento de longo prazo era Péssimo. ridículo, para não dizer negativo, né? Se for ver retorno real, provavelmente é negativo. Eu aí reajustei isso, tirei do bancão, enfim, fui fazendo toda uma migração que é totalmente possível. a respeito disso. Mas, obviamente, cometi muitos erros também, como a maioria comete lá no início da carreira, né? E fui entender, começar a me preocupar mais ali por volta de 2014, 2015, quando do meu retorno para Belém. Enquanto eu estava em São Paulo, eu estava enfiado em residência, eu tinha um custo de vida bem baixo, eu já morava junto, mas não estava efetivo. Eu casei em 2012, mas a gente já não tinha um custo de vida elevado, porque a gente estava em plena especialização, então a gente se preocupava dava alguns plantões, mas se preocupava em estudar, se preocupava em realmente aproveitar aquele período, né? Que a gente faça assim, são não sei quantos anos de residência, mas passa muito rápido. Passa muito rápido. Se você não aproveitar esse tempo para realmente se dedicar aos estudos e aprender aquela especialidade, não se engane, depois você não vai ter esse tempo. Porque Não vai conseguir. vai chegar a fase que você vai casar, que vai ter filhos, que vai Outras assumir responsabilidades. dívidas maiores. E aí não vai sobrar esse tempo para você papirar, né? Como a gente fala, pegar um livro realmente para estudar enfim, não ter alguém para tirar dúvida do seu lado. Então, precisa aproveitar esse período, né? E tomar um cuidado. Eu lembro que conheci um cidadão, na época da residência. Esse cabra fazia, vou te falar, 24, 25 plantões mês, fora da residência. Isso é o que ele fazia em São Paulo, recebendo afora o que ele fazia na residência. Eu não parava em casa. Mas era solteiro, morava sozinho, enfim, não tinha nenhum tipo de outras amarras, né? Então, não, eu tenho que voltar, ele era do Nordeste, tenho que voltar para lá e tal. Daqui a 2 anos eu estou voltando, então eu preciso juntar o máximo de dinheiro possível. E realmente São Paulo paga um pouco melhor. Um pouco melhor não, normalmente paga o dobro do que está pagando nas outras regiões, em termos de plantão e tudo mais. E então, mas ele levava uma vida louca de sair da residência e ir para o plantão, no outro dia já voltava para a residência, enfim. Isso, como a gente falou no início, vai ter um preço, né? Com certeza. E me conta um pouquinho, Thiago, diante de todo esse cenário aí te estimulou a estudar, a tirar as certificações e tentar ajudar os médicos, outros colegas médicos, e surgiu a ideia do livro. Me conta um pouquinho sobre isso, sobre o teu manual prático, como foi que surgiu essa ideia, essa inspiração e como é que tem sido a repercussão disso aí. Então, como eu falei inicialmente, então a gente entrou, né, numa mentoria para ajudar nessa parte de marketing, de vendas, tudo, o nosso Instagram, começar a melhorar o Instagram, a entrega, tudo. E aí lá, então, tinha esse mentor, ajudava com outros especialistas das mais diversas áreas a escrever livro. Entrei, mas o foco não era esse. E aí começou, então, a surgir essa ideia. Falou, olha, acho que uma forma de você gerar autoridade, de entregar, de ter um conteúdo, ainda mais falando especialmente com médicos e tudo. Médicos, normalmente, são especialistas que gostam de ler, né? Diferente da maioria da população, no geral, pelo menos, médicos leem mais do que a média da população. Então, vamos fazer essa ideia de escrever um livro. Eu falei, mas será, não sei, livro técnico, livro chato, tudo. Não, vamos fazer de forma diferente.
fazer em forma de conversa, como se fosse você estivesse conversando, você coloca ali suas experiências dentro do livro, o que os contatos que você já teve, pelo fato de você ser médico, provavelmente vai ajudar, vai atrair mais ali os colegas vão querer se interessar pelo conteúdo. E aí foi assim, então a gente pegou em 90 dias, mais ou menos, a gente conseguiu, já tinha uma ideia, que a gente já tinha uma espécie de um curso de investimento, e aí com uma certa sequência, uma certa metodologia, pegamos, então adaptamos essa metodologia e escrevemos o livro. Então fizemos ali uma sequência, começando desde o básico, essa parte de mentalidade do investidor, que é importante, de ter essa mentalidade, dessa organização, e fomos montando então essa sequência dessa metodologia, e aí finalizamos o livro, então ali lançamos ele em junho, dia 17 de junho chegou, fizemos com uma gráfica de Brasília, dia 17 de junho chegou aqui pra gente. E aí, com meia hora, já estava vendendo o primeiro livro já, porque já estava com toda a estrutura pronta em termos de marketing, de vendas. Então, e até hoje a gente faz isso de forma manual, sou eu mesmo que vou, entrego no correio, mando para todo o Brasil ali o livro. E aí, assim, a repercussão, graças a Deus, está sendo muito boa, muito positiva, já, como eu falei. Já atingimos ali 1.500 livros vendidos, todas as regiões, todos os estados já tem pelo menos um livro nosso. E o feedback está sendo muito positivo, como eu falei, colegas ali falando que conseguem ler em 2, 3 horas. A gente, além do livro físico que a gente manda para casa do colega, a gente libera já de forma imediata o livro digital, libera também o audiobook, a gente mesmo gravou ali um audiobook para poder estar ali na academia, enfim, já consegue estar no carro, já consegue ouvir. E aí libera também alguns cursos dentro da nossa plataforma, nossa área de membros, a gente libera para todo mundo que compra. Então realmente foi algo bem interessante. Não está ainda em nenhuma plataforma de venda, tipo Amazon. Tem na Amazon também a versão digital dele. Tanto a versão digital, mas tem a versão... Não, física é só diretamente através do nosso site, exatamente. Através do nosso site que a gente vende, a gente, como eu falei, eu mesmo faço, vejo o endereço e faço a separação em casa e mando pro correio para poder chegar na casa do colega. Mas tem na Amazon ali a versão só digital, se a pessoa quiser, tem ali na Amazon, tá no Kindle também, enfim, tá disponível também se quiser a versão digital. Mas muita gente gosta da versão física, então a gente manda realmente a versão física, mais que a versão física. Entregar o papel. Exatamente. Eu acho que além da versão física, como eu falei, ele entrega ali o audiobook, na Amazon não, a Amazon é só o digital mesmo, não tem audiobook, não tem os outros cursos que a gente entrega também, então por isso que o pessoal gosta da tem os outros produtos, então. Sim, aí além do livro, tem cursos que podem ser vendidos junto com o livro, cursos que a gente fala tem um curso completo, bem geralzão da parte de investimento, tem cursos específicos só para investir em dólar, investir em ações, investir em fundos imobiliários, e a gente tem também o nosso programa de acompanhamento, que é de fato onde eu vou, ajudo o colega, sento ali com o colega pela internet, a gente marca uma reunião individual. Na verdade, são várias reuniões individuais, são 5 reuniões que a gente marca durante um programa de acompanhamento durante um ano. Então, durante 12 meses, a gente fica ali acompanhando, monta toda a estrutura, faz toda essa parte inicial de análise de receita, despesa, passa ali para a formação da reserva e aí, de fato, chega à montagem da carteira de investimento. Aí, como eu falei, sempre analisando caso a caso, analisando os objetivos de curto, médio e também de longo prazo. Isso é uma espécie de uma mentoria. Exatamente. Então, a gente tem esse programa de acompanhamento, que é uma mentoria realmente, onde a gente ajuda ali o colega médico, desde o básico até... Que, obviamente, aí você está totalmente isento de qualquer viés. Você não tem nenhuma ligação. Nenhum tipo de parceria. Nenhuma casa de investimento. Vários contatos já foram feitos. Com uma parceria aqui, outra ali. Não, a gente não aceitou e provavelmente não vai aceitar. A nossa ideia realmente é trabalhar de forma totalmente independente. Inclusive, essa certificação que a gente tira é uma certificação de especialista em investimento e que nos permite trabalhar como consultor de forma independente. Eu nem posso ter nenhum tipo de parceria com esse tipo de certificação. Então, realmente foi algo que a gente quis fazer de forma individual, realmente para... Quem sabe que a gente até cita no livro que é o erro, infelizmente, que acontece, é a pessoa deixar o dinheiro nas mãos de gente que, infelizmente, tem conflito de interesse. Não é culpa da pessoa, ela simplesmente é o trabalho dela ali, e aí ela recebe o salário ali do banco, da corretora, enfim, para poder fazer essas recomendações. E aí acaba colocando, então, nesses investimentos que, infelizmente, na maioria das vezes, são investimentos muito ruins. Um colega, até cardiologista, inclusive um colega nosso, certa vez me mostrou ali na UTI, eu tinha uma carteira ali com 900 mil reais, mais ou menos, investida, e desses 900, 300 e poucos mil estava no COI, que é um famoso investimento que deveria ser banido do mercado, que é uma aposta, não é nem um investimento, é uma aposta. E aí, então, infelizmente, aí eu fui questionado, ele falou, não, foi o assessor que colocou aí. Aí eu deixei aí, não tenho tempo para analisar, volta àquela história que você estava conversando, né? E ele foi deixando, então, e aí deixo o dinheiro em apostas, e aí fora a outra parte do patrimônio dele. Está deixando o dinheiro na mesa. Exatamente. Aí fora a outra parte do investimento que estava em fundos, esse fundo de investimento que cobram taxas de administração abusivas e que a gente não trabalha. A gente trabalha realmente... E quando a gente começa a colocar para os colegas, olha, você está vendo? Aí a gente bota logo em gráfico, mostra isso em gráfico e histórico de rendimento, e aí a gente mostra, olha, tá aqui, ó. Anteontem eu fiz um atendimento, um colega e mostrei para ele que ele estava lá com um fundo de investimento, e aí eu fiz a comparação com o CDI básico, o CDI mesmo, Tesouro Selic, CDB, enfim, e aí estava lá a diferença de 30%, 40% de rentabilidade que ele estava perdendo por deixar. CDI. Exatamente, para o CDI. E pagando taxa para uma pessoa, teoricamente, com um especialista, para um gerente, para um assessor, enfim,
fazia aquela gestão ali do investimento dele, ele estava perdendo para o básico que você pode fazer por conta própria sem pagar nenhum tipo de taxa. E aí, Eu acho que infelizmente, é um erro tirando muito esse comum. aí, eu acho que o pior mesmo é título de capitalização. Esse aí citamos no livro também. Título de capitalização, COI, fundos de investimento, essas previdências aí de bancão. Até que hoje em dia vem melhorando essa questão da previdência, vem reduzindo essas taxas, alguns já não cobram taxa de carregamento, enfim, mas a administração ainda continua, enfim. São pouquíssimas opções do mercado de previdência privada que teoricamente, no médio e longo prazo, são interessantes. A maioria, infelizmente, mas faz parte de uma carteira diversificada. Sim. E aí tem toda uma questão de planejamento sucessório também, que ajuda, enfim. Então, Eu tem todo encaro um hoje contexto. muito mais como ainda tentaram mexer recentemente Sim. nisso, mas não passou. Talvez tentem de novo no futuro, Bem provável. mas ainda é uma estratégia interessante, né? Porque é o tipo de investimento que ele não vai fazer parte do inventário, né? Então ele não vai entrar naquela massa ali que pode ser Tributável. tributado. Vai ser tributado mas de outra forma, né, no resgate, mas não no global, junto com o dinheiro que fica do inventário e dá um acesso mais rápido para a família, até para fazer frente a eventuais custos que surjam. Né? É uma dívida que ficou, que eventualmente Pra não ter que se desfazer da registro do perdemos. patrimônio. Exatamente. A Tem que bagagem é muito pagar um inventário, aí a depender do tamanho do patrimônio acumulado ao longo da vida, esse valor vai ser elevado. E é isso, você tem que pagar na frente. Nós já discutimos isso aqui em outro episódio. Você tem que pagar na frente para ter acesso ao patrimônio. Não adianta, mas ele tinha muito dinheiro. Às vezes ele era a única pessoa que sustentava a casa. Era a pessoa que tinha, ele ou ela, né? Que gerava toda a receita. E aí saiu aquilo ali, não tem receita. Aí o cara, mas tem muito dinheiro, tem um patrimônio gigante. Só que para você acessar esse patrimônio, você vai ter que pagar adiantado. Né? Eu acho isso um absurdo, né? Porque é patrimônio da família. Então você poderia pelo menos, olha, então tá aqui, eu tenho tem patrimônio aqui, paga-se o imposto e deixa eu acessar o resto. Mas não é assim. Fora o tempo que se leva. Sim. Se for, eu tive uma experiência recente com o cara do meu pai, no ano passado, o papai vai fazer 2 anos de falecido. Papai faleceu em 2023. E só agora, recentemente, que nós finalizamos. E isso de forma extrajudicial. Aí agora é que efetivamente nós vamos poder acessar algo do patrimônio que ele deixou, né? E já pagamos taxa, já pagamos advogado, já pagamos cartório, tudo isso já saiu. E se a família não tivesse condições, a coisa não anda. Enquanto você não pagar, e tem prazo para pagar as coisas, né? Para fazer o inventário, você não faz isso, você não acessa o patrimônio, ponto final. Então, tem situações e situações aí que a gente toma conhecimento que a família realmente fica numa situação. Vai se desfazendo de patrimônio a qualquer valor, né? Então, é uma estratégia interessante nesse sentido. Não encaro, eu costumo dizer, a minha previdência ela não está prevista para me gerar renda. É uma ideia interessante. No sentido de, chegou aquele prazo, agora eu quero uma renda vitalícia. Porque o pessoal se engana, né? É renda vitalícia. Ei, se tu morreu 2 anos depois, acabou, meu irmão. Tudo aquilo que tu acumulou fica para o banco, ou para a corretora, ou enfim, para onde você fez aquele investimento, e a tua família não recebe nada, porque você optou por uma renda vitalícia. Exatamente. Né? Existem algumas modalidades em que a renda até passa para os seus familiares, só que isso reduz o valor mensal e normalmente é por tempo determinado. Você vai botar 10, 15 anos para ficar recebendo aquele valor. Então, a minha estratégia hoje seria ter uma reserva para uma eventual falta. E aí tem eu costumo conversar até lá em casa mesmo e com os meus assessores. Você faz um balanço, né? Hoje você tem um passivo grande, tem que pagar a escola, enfim, tem uma série de situações que você tem que botar na conta que você precisa garantir. Então você precisa daquele seguro de vida, você precisa daquele. Com o tempo, você está aumentando o seu patrimônio aqui naquela previdência, você pode ir reduzindo os valores do seguro e pagar menos seguro. Exatamente. Ao longo da vida. Então você faz um balanço para você reduzir o seu gasto aqui, que muita gente encara dessa forma. Eu estou gastando muito com seguro, mas isso aqui é uma prevenção, né? Então você pode ir fazendo esse jogo
esse Utilizar o balanço. seguro, inclusive, muita gente utiliza o seguro para pagar, inclusive, custo de inventário. Tem gente que também Também tem aquela parte resgatável, tudo, e o Exatamente. próprio seguro paga. Teoricamente, nós tivemos problemas recentes estou falando isso por experiência própria, né? Então não foi tão fácil. Teve um dos seguros que nós recebemos recentemente, outubro, novembro. Ou seja, mais de um ano depois, quando deveria ser 30 dias. Exatamente. E só recebemos porque entramos na justiça. Porque senão o bancão não teria pago. Tá? Protelaram, até onde puder. E aí a hora que chegou um processo judicial, vamos sentar que não vamos pagar. Reconheceram que tinha uma dívida que a gente tinha direito. Mas porque você tinha condições de bancar tudo isso aí, se não tivesse. Bancar tudo isso aí. Aí entra custo de advogado, entra custo de cartório, entra custo de uma série de E aí coisas. vai perder o patrimônio. Então, aí numa dessa, a família não tem condições, vai perder, vai ficar sem nada. Então, precisa se tomar cuidado com esse tipo de situação. E aí, Tiagão, você até falou, né? Você participou de uma mentoria e hoje também faz esse tipo. Você encara isso como algo importante? Como você vê essas questões de mentorias de uma forma geral, né? Ter alguém um pouco mais experiente que te oriente nos seus caminhos, especialmente ali no início da carreira. Mudando um pouquinho do assunto de finanças, mas desse sentido de orientação, não só no sentido de orientação financeira, mas até no sentido de orientação de carreira. Como é que tu enxergas isso? Não, acho fundamental, acho bem interessante. Não tinha essa visão também, mas quando comecei a ver isso, acho fundamentalmente ter alguém que tenha mais experiência. Você está num determinado ponto. Você pede ajuda de alguém de algum ponto onde você quer chegar. É aquela história também inicial, né? Você precisa saber onde quer chegar. Então você tá em X e quer chegar em Y, pô, vou contratar alguém, vou chamar alguém para me ajudar a passar de X para Y. Chegou em Y, tem alguém no Z, vou pedir ajuda para alguém para poder chegar nesse outro ponto. Então eu acho realmente fundamental esse direcionamento, até porque assim, médico não tem tempo, né? Não só médico, como qualquer profissional, a maioria das vezes, não tem tempo. Então, e assim, não é mais aquela ideia de ficar fazendo cursos grandes, várias aulas, muitas aulas teóricas, tudo, não. É algo, a maioria das vezes, precisa de algo prático, então precisa ser algo realmente bem direcionado. Olha, tem que fazer isso e aquilo, e você tem um prazo, tem 30 dias para fazer, próximo mês. Isso, mas... E alguém assim acompanhando e cobrando, né? Porque também se deixar, não vai fazer. Procrastinador por essência. Então, realmente, tem que alguém interessante te ajudando. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Então, não tinha a mínima ideia de escrever livro, mas vi ali que era possível, mostrou o passo a passo, fiz o passo a passo ali. Inclusive, nessa mentoria que a gente conseguimos fazer ali, foi um dos que conseguiu mais rapidamente concluir ali um livro. Escrevemos, finalizamos, enviamos para a gráfica e em 90 dias a gente já estava fazendo a primeira venda do zero. Eu até coloquei na época lá no Instagram o primeiro passo, aí eu botei lá, que acho que foi março de 2024. O primeiro passo, era a primeira linha do livro. Aí 3 meses depois já estava vendendo, já estava fazendo as primeiras vendas, já com o livro em casa, tudo. Então, realmente, é fundamental, realmente, hoje em dia, cada vez mais. Agora, tem que ter cuidado, né? Que tem realmente muita gente por aí que vende uma ideia e que não faz aquilo que está falando. Muito coach da vida por aí, Exatamente. né? Então, realmente, infelizmente, assim, a profissão de coach ela é muito boa, só que acabou levando para o lado negativo, mas é muito interessante, realmente, ter alguém que já chegou naquele momento, eu quero ter 1 milhão, então eu vou pedir ajuda de quem já tem 1 milhão. Eu quero ter 2, vou pedir de quem já tem 2. E assim a gente vai passo a passo. Aí também não adianta você simplesmente pegar o maior de todos, parece muito distante. Então é bem interessante você também ter etapas. É como se fosse uma estrada mesmo, exatamente. Então, tô na etapa de formar reserva de emergência. Não adianta você pensar em criptomoeda agora. É o momento de pensar na reserva. Depois, montar quais são os objetivos? Quero investimentos para isso aqui. Aí depois, não, já quero uma carteira de investimento, já estou ali mais tempo. Então é ir pedindo ajuda nesse passo a passo, realmente é fundamental. E sempre de forma direcionada e não assim, utilizando estratégias genéricas e que se para todo mundo, porque cada um realmente está... Você falou sobre criptomoeda, né? E a gente tá vivendo um momento em que nós temos uma criptomoeda bastante conhecida aí, que está aí com valores elevados e tal, e com alguns governos, inclusive, sinalizando que poderão fazer reserva. Nós já temos a Nicarágua, não, Nicarágua não, perdão, a El Salvador, né? Que fez as reservas todas em Bitcoin. E alguns outros governos falando que podem vir a fazer esse tipo de... Como é que tu tem visto isso? Então, assim, realmente a ideia do Bitcoin é porque é algo que vai terminar. Ele tem um limite máximo de 21 milhões de Bitcoin no mercado. Ele vai, próximo de 2100 mais ou menos, vai chegar a esse limite máximo de 21 milhões de Bitcoin.
Então, aí a ideia que se trabalha é isso, é uma reserva, é porque é algo que tem um limite máximo. Como tem um limite máximo, teoricamente vai ter cada vez mais oferta, mais demanda, mas a oferta vai ser, é limitada. Então, por conta disso, teoricamente, o preço só vai aumentar. A mesma ideia, teoricamente, do ouro. Então, o ouro, teoricamente, tem um limite máximo ali no mercado, e por isso que, teoricamente, ele iria aumentando. Só que, inclusive, especialmente no caso do ouro, a gente não percebe isso. Quando a gente vê gráficos históricos, por exemplo, da Bolsa Americana comparado com o ouro, a gente percebe que o ouro não teve tanta valorização assim ao longo do tempo. Então, o Bitcoin essa é uma grande novidade ainda. Claro, já está certo tempo já no mercado, mas ainda é um ponto de interrogação. Claro, teoricamente, a tendência dele é cada vez mais ir aumentando de preço. A estratégia dele é utilizar as estruturas de blockchain, essas coisas para até a parte médica, inclusive a parte de robótica, tudo tem essa ideia do Ethereum também, de outras criptomoedas, porque a ideia básica seria ajudar também depois nessa parte de robotização, enfim, de cirurgias minimamente, até de um estado para outro, telemedicina, toda essa parte, a ideia teoricamente é isso. Agora, na prática, a gente ainda está começando a ver ali, claro, tem alguns países já fazendo isso, mas ainda está muito incipiente. Assim, a nossa sugestão é ter um pequeno percentual do seu patrimônio nesse desse tipo de moeda. Não vai deixar todo o seu patrimônio jamais, porque a volatilidade é muito grande. Já houveram várias quedas de 90%, 80%. O que você ia fazer se você tivesse aí todo o seu patrimônio com esse nível de... Outro dia na academia, eu tava trocando de roupa. Tinha terminado de malhar e tudo. E um bate-papo assim. Tá com 70% da carteira dele em criptomoeda. Aí é uma profissão. Teria que acompanhar o mercado direto. Teria que acompanhar. Enquanto está agora, está crescendo tudo. Tá muito bonito. Fiquei assim, porra. Tá muito bonito. Vai, por exemplo, assim, aí muita gente fala assim, se eu tivesse comprado em 2015, 2016, agora eu teria milionário. Será mesmo? Porque nesse período aí, de lá para cá, beleza, você teria ficado multimilionário. Mas de lá para cá teve várias quedas de 80%, 90%. Será que você nem ia vender naquele momento? Será que você ia ter a capacidade de comprar mais? Porque quem ficou multimilionário foi quem comprou. E pouquíssimas pessoas teriam essa capacidade. Tem até um colega na aeronáutica, a gente trabalhava na aeronáutica, que na época me apresentou lá, bom, estou comprando aqui 5 mil de Bitcoin. Se ele tivesse comprado mesmo, hoje em dia, eu tenho certeza que ele estaria multimilionário. Mas muito provavelmente ele vendeu ali no desespero quando caiu para 80%, 90%. E nada impede que não vai acontecer de novo. Então, enquanto está no boom, é bem comum. Quando começam a falar muito de um investimento na mídia, enfim, é porque geralmente não é o momento de comprar. Não é o momento da compra. Geralmente não é o momento de compra. Então, por exemplo, agora, as ações, fundos imobiliários, está caindo tudo. É o momento de promoção. Talvez seja o momento de comprar agora um pouquinho. E aí, então, é isso que acontece quando a gente começa a ver, falando de um tipo de investimento, é muito comum que geralmente é na hora errada, mas a nossa recomendação geralmente, no geral, para quem tem o perfil de risco para esse tipo de investimento, é colocar um pouquinho da carteira, 5%, 3%, 4%, 5%, 10% já estourando, mas 70%, 80% jamais, a não ser que você se vire um profissional do mercado, aí vire realmente acompanhar ali diariamente, aí tem milhares de criptomoedas aí, aquela criptomoeda que vai bombar, então o pessoal vai ali e compra, aquela de 1 centavo de dólar, enfim, depois vira não sei quantos reais, mas ao mesmo tempo depois ela vai e despenca. Por exemplo, teve agora recentemente aquelas NFTs, que eram aquelas imagens, aquelas coisas, até o Neymar perdeu não sei quantos milhões de dólares com isso. Então, assim, tem que ter estômago para aguentar. Eu não tenho visto muito mais isso na mídia. Não, sumiu, praticamente zero. Bitcoinização. Exatamente, deixou de existir. Até acho que foi essa semana eu vi essa matéria que não sei se foi 5 milhões de dólares que o Neymar perdeu, que na época bombou ali, começou a comprar também. Não, para ele é trocar. Exatamente, para ele é exatamente. Então, e para você, será que... Para ele, esse é 1%. Exatamente. Então, assim, aí é muito fácil ir seguir a manada, né? Como a gente fala, que aí ficar fazendo. Quando começam a falar, aí acaba caindo nas pirâmides, né? São as famosas pirâmides que acontecem por conta disso, que um vai levando o outro a querer fazer esse investimento para ganhar dinheiro rápido, que é um erro muito comum achar que vai ganhar dinheiro rápido, que vai ficar rico rápido, e a gente sabe o que não acontece. Tem que ir montando passo a passo para até chegar a ter um patrimônio bem interessante a ponto de gerar uma renda. E na questão, falando em renda, e na questão da renda passiva, como é que você orientaria esse colega aí montando ao longo do tempo? Fundamental. Aí é como sempre, diversificado. Então a gente tem programa do Tesouro Direto, como Tesouro Renda Mais, que é bem interessante, que te entrega uma renda durante 20 anos. Tesouro Educa Mais, que te entrega uma renda durante 5 anos. Fundos imobiliários, que são os maiores ativos geradores de renda passiva. Você investe no mês, no outro mês você já recebe renda passiva daquele investimento, que é como se você tivesse, em vez de investir em imóvel físico, você compra cotas de fundos imobiliários e você investe em imóveis de forma indireta em imóveis físicos do Brasil todo. As próprias ações também tem empresa que paga dividendo, não necessariamente mensal, mas paga dividendo trimestral, cada semestre, enfim, semestral. Então você vai montando com 10 ações, por exemplo, uma ação paga no mês, outra paga no outro, então no final de contas você vai ver que você praticamente recebe todo mês também em dividendos. Então é assim que a gente vai montando essa ideia de ir acumulando patrimônio. Agora, claro, no início são centavos, são poucos reais,
aí acha que não vai fazer sentido, só que assim, Não vai fazer cócegas, vai só que fazer. detalhe, o tempo vai passar. Vai chegar daqui a 10 anos. Pô, se eu tivesse começado, que é o maior arrependimento. Exatamente. Poderia ter começado 10 anos atrás, agora eu já teria ali 1 milhão, 2 milhões. Aí a pessoa pensa muito, não. Se eu geralmente chego a pergunta no Instagram: quanto eu preciso ter para poder receber 10 mil por mês de renda passiva? Aí eu faço lá uma conta, você precisa ter 1 milhão, sei lá, 1 milhão e 1 milhão e 200 por aí. Ah, não, então é difícil, não vou desistir. Mas aquela pensa no 1 milhão e 200, só que não tem que pensar no 1 milhão e 200, tem que começar com 10 mil, com 50 mil. Tem a famosa barreira dos 100 mil, que é uma barreira que é difícil de alcançar, mas depois que passa dela, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, assim, você tem que pensar no passo a passo. É a escadinha mesmo, é uma escada de cada vez. Não adianta você pensar ali nos 2 milhões, nos 10 milhões que você precisa. E aí muita gente acaba se comparando com gigantes aí do mercado, porque não sei quem tem não sei quantos milhões, é fácil investir. Não, não é assim, é começar mesmo do básico. E o tempo vai passar, esse que é o maior problema. O tempo vai passar. Nós tivemos uma conversa recente aqui até com o Renato, e uma coisa interessante que eu vi num evento de finanças é nessa curva relacionada a juros compostos, enfim, nessa curva de famosa investimentos Bola de neve de juros de compostos. você ir adquirindo patrimônio ao longo do tempo, a partir de 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, é que os juros efetivamente ultrapassam o que você está você colocando colocou. todo mês. E ele começa, de fato, a fazer efeito por volta dos 7, 8 anos, porque você começa a ver a famosa progressão aritmética e geométrica, então Começa a aí decolar. fica muito próximo, a aritmética e a geométrica do patrimônio, mas com 7, 8 anos você já começa a ver a diferença, e é nesse prazo de mais ou menos 13 anos é que você, de fato, vê ali que quanto você colocou acaba sendo menor do que o que acumulou de juros ali. De fato, é dar tempo ao tempo. Eu lembro bem que uma das coisas que me motivou a ir mais estudar, e eu estudo para mim mesmo, no final das contas, foi ali por volta de 2014, 2015, com o meu retorno para Belém, e nós estávamos em plena crise financeira. Exatamente. Né? Ali 15, 16, tivemos momentos parecidos com o de agora, mas em termos de juros de Selic, estava muito parecido. Exatamente. Né? Então, e a partir dali me interessei e aí comecei a entender isso aí. Ou seja, efetivamente eu tô recente nesse Vão 10 anos, mundo. já foram 10 anos, 10 anos, exatamente. né? Mas é pouco tempo nesse intervalo, né? Quando a gente vai, tu deves ter lido muitas coisas a respeito do Warren Buffett, muito provavelmente, que é uma referência para todo mundo que tem algum... Qual foi o grande diferencial do Warren Buffett? Ele é sua super insistência. mais inteligente do que os outros? Não, o tempo. O cara começou a investir com os seus 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, começou a fazer os primeiros investimentos. Na época, chegava a vender coisa na rua, era ambulante. E hoje o cara tem 94, 95 anos, não lembro bem agora, e continua investindo. Exatamente. E ainda fala em longo prazo. Olha o Um amigo dele horizonte. morreu agora recente e ainda fala em longo Olha prazo. o horizonte do tempo que esse cara teve, e a maior parte da fortuna dele ele só efetivamente acumulou após os 70 anos. Exatamente. Ou seja, então ele teve um longo tempo, óbvio, com consistência, né? Mantendo aquela... Teve um pouco de sono? Teve, mas o maior foi... E as análises que ele fazia, né? Compre aos sons dos canhões. Né? Então, quando tá todo mundo correndo, é a hora de tu ir lá e comprar peixinho. A gente acabou de falar, criptomoeda não é talvez não seja o momento, que como todo mundo tá falando, talvez não seja Compra o na momento. hora da pechincha que tá todo mundo alucinado, o mercado tá no vermelho, aquele banho de sangue, aí você vai... Opa! A gente brinca, vai no shopping e tem promoção de quer comprar, né? Não é na bolsa de valores, não Exatamente, quer sempre comprar. tem promoção. E lembrar, tem um exercício que eu considero muito simples, né? Vai na despensa da tua casa e olha aqueles produtos que tu sempre está comprando. E que e muito provavelmente na casa dos seus pais também tem, na casa dos seus irmãos também tem, na casa dos seus amigos também tem, o mesmo tipo de produto. E que empresa é aquela? Porque a gente se engana. Às vezes tem multimarcas, mas que é uma empresa por trás. É uma holding gigantesca. E não às vezes é associa- essa holding que está na bolsa. E não associa a empresa, a bolsa de valores, a empresas da vida real. Acham que é só código ali, que é só um código que fica subindo e aumentando e baixando de preço. Então, não, é uma empresa que tá muito por trás. provavelmente está aí há décadas e décadas, talvez séculos, e vai permanecer muito provavelmente. Né? Aí você tem que ter essa análise de longevidade e de longo prazo. Pergunta, pô, vale a pena investir nisso aqui, porque tu vai deixar aquele dinheiro ali, vai botando um pouquinho a cada tempo, e tu vai ter uma longevidade. Não, a gente vê muito... Hoje em dia existem alguns investimentos na questão de startups e tal, mas quantas efetivamente viram unicórnio? Bem pouco. Então, quantos tiros você vai ter que dar para efetivamente acertar um que vai te garantir uma
uma super renda, um super rendimento, né? Então, Estudos já mostraram se realmente é muito baixo. Tanto que, por exemplo, no mercado americano, que é muito maior que o brasileiro, tem os famosos ETFs, que você investe num apenas um ativo, você está comprando 500 empresas ao mesmo tempo, com apenas um ativo. Então, você está atirando, né, teoricamente, para todos os lados, mas, na verdade, em grandes empresas, não são empresas pequenas. Tem a opção também de você investir em pequenas empresas, mas você compra um ativo só, diversificando já de maneira global, de maneira bem interessante. Isso aí eu vi é uma muito análise positivo. recente a respeito da Bolsa Americana, inclusive, falando. A Bolsa Americana tem um retorno consistente, historicamente falando, em torno de 10% ao ano e tal. Só que você vai, quando eles esmiuçaram isso aí, eles foram ver que efetivamente as empresas que dão esse retorno, que dão É a minoria. E aí, se você persistiu naquelas empresas, é aí que você ganha dinheiro. Se você for ficar tentando adivinhar qual foi a empresa... aí Exatamente, você porque dá ganhar. no Brasil, salvo engano, em torno de 500 empresas na Bolsa. Nos Estados Unidos, 10 mil, 15 mil, 50, não sei, são As milhares. empresas que deixaram de São existir. milhares Tem de muitas empresas. empresas que deixam de existir. Blockbuster, enfim, essas empresas Sumiram, né? Kodak, enfim, tem várias empresas que somem mesmo. Então você faz investimento ali, e aí é por isso que é bem interessante, quando a gente fala em investimento no exterior, é utilizar essa estratégia, utilizar ETFs, em vez de investir especificamente numa empresa só, a gente faz compra várias empresas ao mesmo tempo, que é justamente para ajudar aí a diversificação. Mas e nessa questão, hoje, como é que tu enxergas? Investe lá fora? Investe via BDR do Não, Brasil? lá fora direto. Lá fora direto. BDR também, a gente até cita também no livro que a gente não gosta, né? Assim, apesar de houve mudanças agora, né, na legislação, a questão daquela taxação, enfim, houve uma mudança de regra, mas ainda assim, para proteger de fato seu patrimônio, é investir diretamente lá fora. E hoje já está muito fácil, antigamente é bem difícil, tinha que ir lá fora abrir conta. O celular aqui, Hoje tá nesse período que a gente está aqui conversando, eu já teria aberto a conta, já estaria acessando, já estaria com possibilidade de mandar o dinheiro em dólar, fazer a transferência em real, fazer a modificação para dólar, a conversão, e já estaria fazendo meu primeiro E é a investimento. mesma coisa, né? Aproveitar os momentos de baixa. Exatamente. Ah, não, vou esperar o dólar voltar para R$ 5. Esquece Dólar a gente isso. compra todo tempo, independente Esquece do isso. Vai preço. comprando e que o preço médio ao longo do tempo Exatamente. seja mais baixo, que aí você já está ganhando pela própria valorização. Isso, e não só para a parte de investimento, até para viagem, por exemplo. Eu vou fazer uma viagem daqui a 3 anos. Vai comprando dólar todo mês, compra um pouquinho todo mês. Hoje em dia tem as carteiras digitais também que facilitam bastante. Você não precisa ficar comprando dólar turismo, pagando caríssimo. Compra ali essas contas digitais, você consegue comprar dólar todo mês um pouquinho e vai guardando ali no seu cartão. Você vai fazer viagem, tá lá com tudo em dólar, já tudo tranquilo. Até por bastante segurança também, em vez de estar sendo com muito dinheiro aqui em espécie, você vai comprando dólar ali, usando a cotação do dólar comercial, que é bem mais barato. E é bem interessante também utilizar essa estratégia. Isso para viagem. E para investimento, aí também comprando todo o tempo. E não esquecer o dólar. Esquece o preço do dólar, mas vai comprando, vai fazendo essa conversão. E aí na média você vai ganhar. Você vai ganhar na valorização do dólar e ganha na valorização das próprias empresas também. Que Depois não precisa ficar fazendo conversão. Chega lá, se diverte. Quem converte, e hoje em se dia diverte. tem contas de corretora de investimento que você tem o cartão da conta e o cartão do investimento. Então faz a transferência, saca ali, cai dividendo a cada 3 meses, por exemplo, em dólar, já pode utilizar aquele dividendo ali para fazer a viagem. Enfim, então realmente são estratégias bem interessantes. E facilitou muito, né? Então, algum tempo atrás era bem impossível, só para quem tinha muito, de fato, muito patrimônio. Hoje em dia, não. $5 você já consegue fazer investimento no exterior. Já está se expondo aí a Facebook, a Google, enfim, Microsoft, todas essas empresas com um investimento de $5. Então, é bem fácil, bem tranquilo. Mas diretamente lá fora, não via BDR. A Magnific Seven, que falam, né? São as 7 maiores da Bolsa Americana. Exatamente. Mas, Tiagão, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Tá muito interessante. Se deixasse... Conversa pro dia inteiro aqui, muita coisa bacana para a gente trocar. E eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo e deixasse aí o seu Instagram, onde as pessoas podem lhe encontrar, como é que podem lhe contactar para eventualmente estar recebendo essa assessoria, essa mentoria, vamos colocar assim, em relação a investimentos, especificamente aí para os nossos colegas médicos. Tá certo. Então, primeiro, para agradecer esse bate-papo, como eu falei, se deixar, a gente vai conversando aqui, ficar horas, logicamente é um assunto que a gente gosta muito de falar. Infelizmente, pouca gente tem esse contato, né? A gente consegue falar com pouca gente a respeito disso, mas graças a Deus a gente está aos poucos estimulando. No início, pouca gente tem interesse, mas depois a gente vai começando a aparecer, vai mostrando o livro, vai falando sobre o tema, as pessoas vão vendo a realidade de outros colegas médicos e aos poucos a gente está conseguindo chegar em mais colegas aí por todo o país. Isso é bem interessante. Então, realmente é só agradecer e dizer assim, o primeiro passo tem que pensar nas finanças. O tempo vai passar, como a gente falou, vai chegar, o maior arrependimento vai ser não ter começado antes. Então, sempre dá tempo. Um certo dia eu estava fazendo até uma live no Instagram, aí um colega, eu tenho 42 anos, será que ainda dá tempo? Eu falei, oxe,
a expectativa de vida é 80 anos hoje em dia, então você tem metade, tá na metade da vida aí, então dá bastante tempo. Claro, quanto maior o tempo passar, maior vai ser a necessidade de aporte para você chegar ao mesmo nível de patrimônio. Então talvez tenha que reduzir ali um pouco a expectativa. Ah, eu quero chegar a 10 milhões, mas já tenho 50 anos. Será que aí nesse caso talvez vai chegar em 5 só, 2, enfim, então, talvez um ajuste de expectativa, mas sempre dá tempo. E você pode não conseguir alcançar toda aquela sua renda esperada, mas uma parte você vai conseguir, isso vai ajudar ali, de repente, em vez de ter 3 trabalhos, de repente ter 2, ter um, ficar um pouco mais tempo com a família. Ah, o famoso trabalhar segunda, quinta, só, enfim, só de manhã. Então isso vai ajudar com certeza. E sempre dá tempo. Claro que o tempo vai passar e você, se você não deixar, se deixar isso para depois, o arrependimento vai ser maior. E muito cuidado, realmente ter um pouquinho de acompanhamento, não simplesmente deixar o seu dinheiro aí, deixar na mão de qualquer um. Mesmo que seja, tenha um gerente, tenha um assessor de confiança, tudo. Mas de vez em quando ele vai uma conversa, leia alguma coisa a respeito. Uma segunda opinião, né? Fala muito da medicina. Está aqui à exposição, exatamente. Então, realmente, procure ali entender um pouco onde você está deixando seu patrimônio. Não simplesmente deixe seu dinheiro, famoso que a gente fala, seu dinheiro tão suado, ele ganha tão suado, para um lado e para o outro, deixando a família de lado, enfim. E aí realmente é bem interessante. E a gente até cita também que, no final das contas, quem vai ganhar é seu paciente, porque você vai atender de forma mais tranquila, sabendo que as finanças estão organizadas, vão poder dormir mais tranquilo. E, no final das contas, quem se beneficia disso tudo vai ser seu paciente, que vai poder ter um atendimento melhor, você vai chegar mais tranquilo, ele não vai estar preocupado com finanças, com o boleto do próximo mês. Então, isso, no geral, é bem interessante. Então, sempre dá tempo. Aproveite e comece a pensar sobre isso. Isso não é só para especialistas. Você não precisa se tornar um especialista no mercado financeiro para cuidar das suas finanças. Realmente dá tempo e dá para se organizar. E a gente está aqui à disposição para ajudar. Então, realmente tem o nosso livro que está disponível. Inclusive, acho que a gente vai deixar aqui, né, abaixo o link para quem quiser adquirir o livro. A gente deixou um link até que vai ser tem um bônus aí para quem comprar através desse link aqui abaixo. Já responde para a galera aí. Aproveita. E aí, além do nosso livro, a gente tem o nosso Instagram, DR Thiago Inverte, o Thiago com TH, tudo junto. E aí lá, então, você consegue ter acesso a gente, a esses nossos cursos, ao nosso livro também pode ser comprado por lá, e também ao nosso programa, como eu falei, nosso programa de acompanhamento, a nossa mentoria, que a gente acompanha, então, você por 12 meses, para poder ajudar em todo esse passo a passo, essa montagem inicial na sua... Que é o nosso programa é basicamente 3 pilares, é o que a gente chama de CRM, que a gente utilizou o nome do conselho. Então, o C, que é o de controle para controlar as finanças, o R de receber renda passiva e o M de multiplicar seu patrimônio para poder fazer, então, você alcançar aí a tão sonhada liberdade financeira ou, pelo menos, diminuir aí a sua dependência de plantões, de consultórios e ter uma qualidade de vida bem melhor, poder ficar com sua família, com seus filhos, enfim. Ou então, cara, ficar sozinho aí, curtir a vida, viajar, enfim, fazer o que você quiser, sabendo que as suas finanças vão estar organizadas e vai estar tudo mais tranquilo. Maravilha, Thiago. Muito obrigado mais uma vez aqui por ter aceitado o nosso convite, por esse bate-papo. E você que está em casa aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para sempre ficar ligados nos novos episódios do Papo do Coração. Muito obrigado.